Quando eu estava trabalhando numa fábrica lá na Nissan, as pessoas falavam que eu conseguia falar japonês muito bem e tudo mais, mas eu ficava preocupada porque no meu entendimento eu não usava Keigo direito. Sabe Keigo? Sim, Keigo é o sei. japonês mais polido. E eu pensava assim, poxa, eu Polido, né? Para tenho que empresa, usar né? isso. Eu ficava pensando, eu tenho que usar Keigo, eu tenho que usar Keigo, eu tenho que usar Keigo. Só Para ser que polida, né? isso. Aí eu pensava que Keigo, na minha cabeça, o formal era só eu falar assim, é, as palavras de Son Keigo e de Kenjogo. Porque o Keigo, ele se divide em três. É o Keigo, tem gente que divide em mais, mas basicamente três. É o Keigo, que é o de respeito, que é o Son Keigo, que você usa para falar com as pessoas, para falar das ações das pessoas que estão acima de você. Por exemplo, o seu chefe ou coisa assim. Aí, por exemplo, se você for falar o chefe está, por exemplo, se eu falo Bucho é um chefe, né? Um tipo de chefe. Uhum. Eu posso perguntar Bucho ga imasu ka? E isso não é Sonkeigo. Isso é forma maço, né? Se eu quisesse perguntar ele está, com a forma de Sonkeigo, não é imasu, é irashaimasu. Então seria Bucho ga irashaimasu ka? O chefe está, né? Seria assim. Então, isso é Sonkeigo. E se eu falo assim, quem jogou é o que eu uso para mim, para as minhas ações, que é o Keigo de humildade. O de respeito, eu falo do chefe, Nossa. né? O de respeito, eu falo do A chefe. terceira pessoa, né? Isso, mas não é qualquer outra pessoa, é uma É o pessoa que chefe, você né? respeita, né? Que Hierarquicamente superior, né? hierarquicamente superior. Para essas coisas, para tudo que for ação dele, por exemplo, o chefe comeu, o chefe chegou, o chefe foi, o chefe não sei o que, eu vou usar Son Keigo, que é o de respeito. Para mim, eu sempre vou usar quem jogou, que é o de humildade. Aí, se eu falo, eu estou, a pessoa está, orimasu. Então, a gente tem o irashaimasu para Sonkeigo, o orimasu para quem jogou, e o terceiro é o teinego, que é o desumasu, que a gente aprende, né? É o não sei o que desu, não sei o que masu. Então seria o teinego é imasu, o sonkeigo é irashaimasu e o quem jogou é orimasu. E isso Gente, é usado tudo nas junto às empresas, vezes, né? né? Por isso que eles se E confundem, né? A gente isso, estava vendo nas outras aulas que tô fazendo no CIAT, no Centro de Informação ao Trabalhador, aí a professora põe uns vídeos no YouTube dos japoneses falando que ego errado. Aí eu penso, porque gente, se é eles difícil. mesmos se enrolam, imagina a gente. Eles mesmos se enrolam porque isso é tipo regra de etiqueta de trabalho. Então, se você não usa, você É, não vai usar em outro lugar, você não vai usar com a sua família, você não quando o vai usar isso pessoal na troca de escola. serviço, né? Aí fica confuso, né? Porque a pessoa era de uma área foi Exato, para outra, né? exatamente. Então, é quase como se fossem palavras técnicas da área da cultura de Nossa. trabalho, né? Então, é muito comum ter confusão em relação a isso, né? E Brasileiro por que vai isso, trabalhar em escritório, sai de fábrica, né? exatamente, a pessoa está acostumada com um ambiente específico, mas aí ela vai para um outro que exige. Então, tem muita empresa que faz treinamento, né, de Eu Kegel com as vi uma de pessoas. uma brasileira que ia trabalhar, acho que em um resort de golfe, aí eles fizeram um treinamento para saber tratar o cliente. Exatamente, porque senão fica ruim, porque a pessoa não sabe mesmo, né? Ela acha que está falando bem com a pessoa e, na verdade, não está, Não né? tá, né? Mas então, essas três, se eu for considerar, eu posso dizer que o Son Keigo e o Kenjogo são muito mais polidos que o Tenigo, que é o Desumasu, né?
eles são muito mais polidos. Mas o Dessumaço também é polido. Ele também é Keigo. Ele também é considerado parte do Keigo. Só que é um Keigo muito mais leve. Então, não é tão assim, né? Eu só usava Dessumaço, porque foi o que eu tinha aprendido na faculdade, né? Só o Dessumaço. Aí eu ficava meio neurótica, porque eu achava que eu tinha que usar Keigo para certas pessoas, e se eu não usasse Keigo, eu estava falhando, né? De alguma forma. Eu deveria usar Keigo e eu não conseguia usar. Então, eu ficava assim, eu não consigo usar Keigo. Aí eu falei isso uma vez para o grupo de japoneses que eu sempre estava, né? Eu falei, mas eu não consigo usar Keigo, Keigo é muito difícil. Aí eles viraram para mim, mas Mônica, você fala Keigo o tempo todo. Nossa, Aí eu disse, que não, estranho. eu não falo Keigo, eu falo Teinego. Aí eles, não, você fala Keigo, eu não falo, por exemplo, Irashaimasu, Orimasu. Aí eles falaram assim, mas isso não precisa, é Keigo o suficiente o que você fala, é Keigo sim. Aí eu pensei assim, nossa, olha que interessante, eles consideram o que eu falo como Keigo. Pegou, Então, tem gente que vai encarar Dessumaço como se fosse muito exagerado e polido. formal, né? É formal demais, assim. Então, por isso você tem sempre que aprender os níveis de formalidade, né? Pelo menos o informal e o Tenego, né? Que é o Dessumaço. Aí, se por um acaso, assim, você for ir para um lugar mais exigente, aí você tem que pegar o Escritório, né? Keigo de Son Keigo e Kenjoku com mais afinco, né? Vai Empresarial, depender né? vai depender muito do seu ambiente, mas principalmente e-mail é muito comum Você você estava usar. falando, né, que você tinha que escrever, acho que não sei se foi na aula aqui ou se foi no YouTube, né, que você teve que escrever, reescrever várias vezes o e-mail, né, e Sim, demorou várias horas, né? exatamente, porque o e-mail, a forma escrita, E a é muito, hierarquia, é né, muito da mais posição da exigido que pessoa, você né? escreva, é muito mais exigido que você escreva mais formal, né? Então, às vezes tinha umas pessoas que nem falavam daquele jeito, mas na hora de escrever o e-mail, escrevia o e-mail todo formal. Então, toda vez que eu tinha que escrever um e-mail para japonês, eu levava um tempão escrevendo, porque eu ficava assim, pera, aí esse verbo é como em Keigo, Son Keigo disso, aí eu pesquisava. Tá, é tal coisa. Aí quando você pesquisa, você percebe que tem um monte de site em japonês para japoneses explicando como é que usa. Você usar essa palavra é Sim. errado. Você tem que usar esta palavra E tem aqui. os processos seletivos, né, lá, né? Exatamente. Exatamente. Nossa. Será que É, estrangeiro aprende na escola lá? Acho que não, né? Quem vai para a estrangeiro na escola de escola? idiomas, não, né? Peraí, não Acho entendi. que Como não, assim? né? Quem vai O estudar pessoal que japonês no vai. Japão? Isso. Depende. Aprende um pouco, fica sabendo a respeito, né? Eu também estudei Keigo na faculdade, mas não o suficiente para dominar, né? Eu melhorei o Keigo quando eu fui trabalhar, né? Foi aí que eu fui pegar na prática mesmo, né? Essa parte, mas estuda assim, eu fui. Tem cursos específicos para isso, né? Eu fui em Sim, que nem Shogunato, né? Sei lá. Acho que Shogaku. é Shoga. A escola técnica, né? Shogaku? Acho que é. Não, Shogaku é escola bem iniciozinha, primário, Shogaku. Acho que era outro nome de escola técnica, né? Que a pessoa aprende japonês e ao mesmo tempo a escola técnica. Tem vários cursos, né? Mas eu fiz um que era de japonês para negócios mesmo, né? Aí a gente só ficou estudando Keigo e vendo umas práticas assim de postura e boas maneiras e tal. Aí a gente estudou isso, Tem, foi tem na bem Aliança interessante. Cultural. Tem vários cursos que são desse tipo, né? Eu fiz esse lá em Osaka. Eu tenho até vontade de fazer outro Nossa, do mesmo tipo. Eu tenho vontade de fazer outro do mesmo tipo porque eu achei que esse foi muito curtinho. Era só os sábados
Aí foi um mês e pouco. Então foi assim, umas 7 aulas, assim, só, né? Que teve. Foi bem pouco, Tá assim. notinha. Oi? Que legal. Foi bem legal. Foi bem legal. Mas eu tenho vontade de estudar novamente esse tema em outro curso que fosse um pouco mais aprofundado. Esse foi muito É rasinho, assim. porque poucos brasileiros sabem, né? É, isso aí, brasileiro sabe quase nada, eu acho. Porque a maioria dos brasileiros que estão lá mal falam japonês, né? É Fala bem triste. pouquinho, né? Fala bem Isso. pouquinho. Então, Keigo, então, é mais complicado ainda, né? Mas é importante aprender Keigo, porque você aprendendo Keigo, Abre você portas, consegue né? melhores oportunidades de trabalho. Só você aprender o Teinego, que é Keigo, né? Para eles, na minha cabeça, Teinego é o neutro, sabe? É Porque tem tanta educado. hierarquia, né? Porque não tem, você não tem que pensar tanto, essa pessoa é acima de mim, então eu uso esse verbo, eu uso esse verbo. Não, não pensa tanto. Você usa educado para você e educado para mim, assim, usa maço desse, maço desse. É mais simples, Sim. né? Se já souber Simplificado. isso, já é muito bom, sabe? Sim. Já é muito bom, mas o problema é que muita gente que está no Japão, muito brasileiro que está no Japão, acaba aprendendo só informal, 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 informal. Então aí acaba sendo difícil. Teve um aluno meu que contou uma história para mim que tinha uma funcionária que ele trabalhava junto e que ele falava que ela sempre olhava feio para ele. Ele deixava É que nem a história da Paula também, né? Que ela falou o negócio e o japonês não gostou, né? não gostou, exatamente. Ele falou que ele deixava tipo umas peças, né, lá da fábrica, tinha que deixar num canto, e ela sempre olhava feio para ele. Aí eu ensinei um jeito mais educado dele falar, porque ele sempre perguntava onde tinha que botar. Só que ele Entendi. perguntava de um jeito meio informal, né? Aí eu ensinei para ele, pergunta desse jeito. Ele disse na outra aula, ele virou e falou assim: Nossa, sensei, eu falei do jeito que você me ensinou. Ela olhou para mim com uma cara assustada, ela até sorriu para mim. É mais polido, educado, né? Exatamente. Você mostra mais respeito. Às vezes a gente acha que só porque a gente é estrangeiro, as pessoas vão entender que não é por mal que a gente está falando desse jeito, né? As pessoas até entendem, só que a primeira reação da pessoa é ficar desagradada, porque até ela parar para Confortável. pensar que, não, é porque a pessoa é estrangeira, a pessoa nunca vai saber. Ele tá falando desse jeito porque ele é estrangeiro e não sabe, De, ou ele tá zoando com a minha cara? Não tem né? como Ou é, saber. Como é que você vai saber? Não ou tem é de como saber. propósito ou não, né? Como você vai saber? Por isso que tem que estudar Keigo.